Continuando, sexto ano, vamos agora abordar o tema pirâmides. As pirâmides, assim como os prismas, podem ter base formada por qualquer polígono, existindo pirâmide de base triangular, de base quadrada, de base pentagonal e de base hexagonal. O que nomeia a pirâmide é a sua base. De acordo com a base, é o nome da pirâmide. Devido ao formato da pirâmide, as suas faces laterais sempre serão triângulos, ok? Sempre serão triângulos. E a quantidade de triângulos está ligada à quantidade de lados da base. Por exemplo, uma pirâmide de base quadrada terá 4 triângulos como faces laterais. Então você tem uma pirâmide. A base dela é um quadrado. A base é um quadrado. Então você tem lá 4 triângulos. Você tem o primeiro triângulo aqui. Eita! Você tem o primeiro triângulo. Você tem o segundo triângulo. Terceiro triângulo. E você tem o quarto triângulo. Porque a base dela é um quadrado. Ok? Exercício 4. A figura abaixo, formada por 6 retângulos congruentes, ou seja, iguais, e 2 hexágonos congruentes, iguais. Hexágonos, está aqui, ó, 1, 2. Esse sólido é classificado como? Qual é o nome desse sólido, pessoal? Qual é o nome desse sólido? Isso é um prisma ou é uma pirâmide? Bom, é um prisma. É um prisma. Ok. Não é pirâmide, né? É um prisma. E, já que é um prisma, é só você ver quantos lados tem a base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se é 6, é hexagonal. Se fosse o 8, seria octogonal. Mas é 6. Então, é um prisma de base, é um prisma hexagonal, porque a base, né, são 6 lados. 6 lados. O desenho abaixo representa um sólido. O desenho abaixo representa um sólido. Ok. Qual é a possível planificação desse sólido? Então, você tem um triângulo embaixo e um triângulo em cima. Então, o triângulo embaixo e em cima é este aqui, ó. Triângulo embaixo e o triângulo em cima. E aí você tem um lado aqui, olha. 1, 2 e o 3. Então, você tem 1, 2 e você tem o 3. Portanto, resposta é a letra B. Vamos ao exercício 6. A figura abaixo representa a planificação de um sólido geométrico. Ok. Qual é esse sólido? Qual é esse sólido? Olha só. Você tem um triângulo na base e você tem triângulos nas laterais e uma ponta. Isso daqui é uma pirâmide. Isto é uma pirâmide. Mas a base é um triângulo, então é uma pirâmide de base triangular. Beleza?
Vamos ao exercício 7. Complete a tabela com os vértices, arestas, faces e o número de lados da base de cada sólido. Prisma de base hexagonal. Prisma de base hexagonal. E aí? Tem que desenhar para vocês verem, né? Aqui não tem. Tem aqui, tem aqui. Tem aqui, olha. Prisma de base hexagonal. Hexagonal são 6. Então, temos que escrever vértices, arestas e faces. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arestas na base superior. Aqui tem 6. Aqui embaixo também tem 6. Aí você vai contar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então você tem... Calma aí. Deixa eu apagar isso tudo de novo aqui. Esse daqui é um prisma de base hexagonal, né? Já tá explicado pra gente aqui. Prisma de base hexagonal. Então, vamos contar quantos vértices. Vamos lá, quantos vértices primeiro? Então, vértices, vamos contar em vermelho. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, você tem 12 vértices. Quantas arestas e quantas faces? Então, vou apagar agora e vou contar as arestas. Arestas são as linhas. Então, vamos contar em azul aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arestas em cima, 6 arestas embaixo. E na lateral? Na lateral você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você tem 6 na lateral. Então 6 mais 6 mais 6 dá 18 arestas. 3, 6, 18. 18 arestas. E quantas faces? Vou apagar aqui. Quantas faces? Quantas faces? Então você vai ter uma de cima, uma de baixo. Já tem duas. E você tem 6 na lateral, porque você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces com 2, 8 faces. Então vamos lá então, só pega aqui, olha. Então é 12 vértices, 6 arestas. 12 vértices, 18 arestas, 18 arestas e quantas faces? 8 faces. 8 faces e lados da base. São 6 lados da base. Por quê? A base tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá legal? Então já pegamos essa figura e está resolvido. Vamos ver se a gente encontra outra figura já desenhada aqui para facilitar aí o cálculo para vocês. Pirâmide de base pentagonal. Pirâmide de base pentagonal. Isso aqui tem uma pirâmide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, isso aqui é uma pirâmide de base hexagonal.
Onde é que tem uma pirâmide de base pentagonal? Eu vou ter que desenhar então. Então eu vou desenhar aqui então para vocês então. Vamos lá então, a pirâmide de base pentagonal. Vamos desenhar uma pirâmide de base pentagonal? Então vai ser essa figurinha aqui, olha. Vamos desenhar um pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui, olha. Tá os 5 lados. Aí você puxa um pontinho aqui em cima. E aí você liga esses pontos à pirâmide. Então ligo ao primeiro. Então você já tem 5 na base. 6, 7, 8, 9, 10. Então você tem, olha, pirâmide de base, arestas, 10 arestas, vértices. Vértices você tá fácil, você tem um em cima e o 5 embaixo, tem 6 vértices. Faces, você tem 5 na lateral, né? E uma de baixo, então tem 6. E lados da base, 5. A base tem 5. Agora, prisma de base octogonal. Prisma de base octogonal. Cadê o prisma de base octogonal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem. Mas eu tinha visto um prisma de base octogonal aqui. Não tem. Então vamos ao desenho. Um prisma de base octogonal. Vamos apagar. Fazer um prisma de base octogonal. Tem que ter 8 lados. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai ser 8 arestas na parte de baixo. 8 arestas na parte de baixo. 8 arestas na parte de cima. E lateral são 8 arestas. Então, quantos vértices? 8 em cima com 8 embaixo, 16 vértices. Quantas arestas? 8, 8 e 8, 24. E quantas faces? 8 faces na lateral e 1 em cima mais embaixo, 10. E quantos lados da base? 8. E por último, um prisma de base hexagonal. Vou apagar aqui e vamos desenhar um prisma de base hexagonal. Hexagonal é um prisma que tem 6 lados. Na base tem uma figurinha aqui já. É esse aqui. Prisma de base hexagonal. Não, aqui é pirâmide de base hexagonal. Pirâmide de base hexagonal. Pirâmide de base hexagonal. Vamos lá aqui, ó. Tá aqui. Achei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6. A base é 6, né? Que ele pergunta aqui, ó. Lados da base é 6. Quantas faces? Você tem 6 ao redor, 6, com mais uma da base. Então, mais uma, 7. Então, 7 faces.
Quantas arestas? Você tem 6 na base e 6 nas laterais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mais 6, 12. E quantos vértices? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices. Beleza? É isso, minha gente. Vou fechar esse vídeo e abrir um outro, hein? Agora que você chegou ao fim de mais um vídeo, eu quero te desejar do fundo do meu coração parabéns pelo seu comprometimento, parabéns pelo seu empenho, parabéns e continue assim. Compartilhe, curta e se inscreva no canal. Estamos juntos e é só o recomeço. Forte abraço!